Quais são as perguntas comuns que os caras ou as minas fazem pra você? Tipo assim, vou dizer o que falam pra mim. Como que é ir na praia? E se o pinto ficar duro? Sim. Eu escuto muito isso. E aí, às vezes, eu fico sem paciência de explicar. Porque eu já recebi tanta visita. Só que eu tenho a consciência de que, pra mim, é a vez número 300. Pra pessoa, às vezes, é a É primeira, a né? primeira. Como que é quando chega esse tipo de Ah, a mesma pergunta? coisa. Eu É? sou fotógrafo e há muito tempo com o de nu e desenho. Então Sim. tem um monte de outras coisas que a arte meio que dá uma justificada para que a hora que as pessoas procuram, ela já acha que está mais ou menos ligada com aquilo. Mas também tem essa hora do simplesmente o café, a visita à sua casa, o amigo. Porque é diferente, né? Um amigo que você nunca teve. É. Você é amigo, mas nunca teve uma experiência naturista e de repente você está com aquele amigo junto com outros é interessante também. Cara, E você está falando disso, não é a praia, não está indo à praia, mas a pessoa fica também querendo se espelhar nas suas experiências, que você vire a pessoa é. que coloque ele num mundo diferente, que abriu para ele, que ele se sente Nossa. mais livre. Mas isso dá umas ciladinhas. Tá? Algumas são boas, assim. Eu tava dando aula numa escola e eu contei pros professores e professoras bem assim: ah, cara, não, eu recebo uma galera pelada em casa, mas quando eu quero também. Eu vou lá e falo assim: ah, hoje eu tô a fim de tomar um café pelado, quem vem? E geralmente tem. E o diretor da escola chegou assim: tu me convida? Isso foi numa sexta-feira. Falei: cara, não tem nem cara pra te convidar, porque eu vou. Não vai ser esse final de semana. Você vai passar sábado, domingo, segunda criando na tua cabeça o que que é um café. E o café, às vezes, é até triste, porque é o banal. É eu passar um café e te. Conversar sobre banalidade também, porque É. E aí ele foi numa quarta-feira, super tímido. Ah, o que que eu expliquei? Não se convida pra café. Funciona assim. Tá aí, tô. Posso ir? Pode. Ele fez isso numa quarta. Ficou tímido, demorou a tirar a roupa. Aí depois disso eu até instalei um ganchinho no lado da porta. Já é a regra. Não, chegou, botou a roupa. Não tem isso de ficar sofrendo, não. E aí ele me manda mensagem no sábado. Ele tinha ido na quarta, manda mensagem no sábado. Fala, cara, eu fiquei tão nervoso, Josué, aquele dia. Que legal. Ele não, eu falei, eu precisei falar com o professor de história e de inglês. Eles são meus amigos, eu precisei desabafar. Mas qual o problema? Que bom, eles não, eles estão aqui, a gente quer ir. Ah, era sábado, eu tava fazendo faxina em casa, assim, zero condições de preparar café e tal. Ele, não, não, a gente vai. E o de um dos professores eu conhecia, o outro não, porque não coordenava junto comigo, eu só via na sala dos professores. Falei, ó, tá calor, traz cerveja, não vou ficar passando café no calor. Foi estranhíssimo pra mim nesse dia, porque ali eu me vi um anfitrião tendo que resolver coisas de casa que eu não tinha preparado, do tipo, será que tem batatinha pra fritar? Será que tem azeitona pra servir? E os caras vieram com cerveja como se fosse assim, uba, uba, tem uba, uma é. festinha, um evento, né? É, e claro que não ficou no campo da festa, mas ficou no campo assim, a gente falou de arte, de educação, de política, só que todo mundo peladão. E aí eu, às vezes, olhando de fora, fiquei bem assim, carai, isso não foi pensado, né? Não era pra ser assim, mas foi bom. Mesmo sendo estranho, foi bom. E aí a gente vai vivendo. É porque você poderia convidar justamente para tomar uma cerveja no fim de semana, e já que tem essa naturalidade de por que não você ficar pelado também, você É, não está convidando para tomar banho, nem para transar, nem é, para de outras fato. coisas que você tem que. Ah, não vou desenhar você, não tem nenhuma justificativa. Sim, É só porque não, eu acho, que entra aí. talvez. E quem é que pede pra você desenhar? É tipo uma encomenda que a pessoa fala assim: eu tenho uma obra do Arthur Escovino em casa. Eu acho muito massa falar pra todo mundo: não, isso aqui é uma obra que eu tenho do Arthur. O Arthur me desenhou. Quando eu fui a Santos, o Arthur me desenhou. Eu tenho muito orgulho, assim. Eu guardo dentro de um disco da Tieta, inclusive. Que legal. Que é pra nunca também amassar, né? Tá lá. Quem é que procura? Porque não é uma coisa que você anuncia na internet, do tipo, vou abrir sessão pra desenho. Ah, eu anunciava antes, É? mas aí começaram a deletar os desenhos, né? Hum, Até desenho era uma coisa que não, eu anuncio em outros lugares e pessoas que já conhecem há muito tempo. Por exemplo, eu tenho um trabalho que eu chamo de No Desafio, onde eu faço uma espécie de oficina, onde eu não estou ensinando ninguém a desenhar, mas eu estou promovendo maneiras de quem desenha e quem está sendo desenhado também estarem nus. É uma atividade naturista como todas aquelas que eu contei que a gente desenvolvia na Casa da Luz. E aí, antes, há muito tempo atrás, eu já fazia os desenhos de modelo vivo. entendi. Desde antes da faculdade, depois aquela coisa técnica de aprender a medir o corpo e tal. Só que eu queria meio que transformar isso numa coisa natural, como um café, como uma conversa, sabe?
E aí eu entendi que isso poderia ser um trabalho no sentido de fazer essa oficina no desafio, fazer um trabalho onde eu visitava as pessoas, era diferente também de convidar ao meu Uhum. ateliê. Eu fiz em 2014 em São Paulo uma experiência que era a oficial estava no museu. E aquela que eu desenvolvia nas minhas redes era tipo assim, eu vou até a sua casa, levo o meu caderno de desenho, a gente conversa nu, como uma experiência nudista, naturista, tem gente que não gosta de falar naturista, Uhum. nudista nesse caso, e eu vou fazendo vários desenhos e depois eu te dou um desenho. E Entendi. eu tenho esses cadernos guardados como uma experiência. Tipo, da mesma maneira que eu fiz com as borboletas, porque eu não tinha uma pretensão, eu estava vivendo uma, uma pesquisa de processo processual, visitando pessoas, e depois eu fui oferecendo isso como um trabalho, uma vivência, uma Sim, experiência, sabe? E tem pessoas que compram os desenhos sem precisar posar para os desenhos também. Eu tenho vários desenhos. entendi. Então eu trabalho com isso desde 2005. Então a pessoa ela pode ter uma obra do Arthur em casa, claro, conversando com você, marcando, organizando tudo certinho, sendo desenhada ou adquirindo as obras que você já tem desses outros desenhos. Sim. Ah, que Só que legal. eu não tenho uma possibilidade de divulgar nada disso no Instagram Que porque eu vou ser caia. censurado. Eu acho muito chato essa É. coisa de. Eu acho chato isso. Eu não Mas na consigo nem. pandemia, tu fez um negócio massa. Você conseguiu vender muitas coleções suas, muitas obras. Mas eu via um movimento legal de você empacotando, embalando, despachando essas obras, né? Porque não eram obras sequenciais, tinham uma delimitação de quantidade, né? E você fez isso. Eu criei especificamente naquela época um trabalho, eu disse que era uma exposição que eu estava expondo dentro da minha casa, que já era o lugar onde isso poderia ser como Sim. uma galeria, só que era trancado no meio da pandemia. Lancei uma coleção nova, com 11 fotografias, uma instalação chamada Moirões de Mairi, era um trabalho espiritual, erótico, todo. E aí eu vendia essas fotografias desse jeito, mandava para o Brasil inteiro, em caixas e não sei o que, foi bem legal. Só que você me lembrou de outra coisa. Eu faço desde muito tempo ou visitar a casa da pessoa para fazer a sessão de desenho, a sessão no desafio, mas na pandemia cresceu muito pelo Zoom, pelas mídias de câmera. Eu nunca tinha feito antes. Peraí, desenhar a pessoa nua pela internet? Sim, porque aí eu comecei a abrir isso para outros campos de artistas de todos os lugares do mundo. Então eu comecei a fazer amizade com gente na França, na Inglaterra, em todos os lugares onde tinham outros artistas e outras pessoas que gostavam de desenho nu, de pinturas, e aí comecei a trabalhar com isso. Era pouco, mas era em dólar, e aí a pessoa. Hum, Poucas vezes eu mandava o desenho original, muitas vezes era pela experiência. Trocava uma ideia no Zoom e eu desenhava, fazia uma sessão de 40 minutos com vários desenhos rápidos, sketches, e entendi. tem essa leveza também que eu prefiro. O que eu gosto com essas experiências são pessoas que não estão acostumadas a Hum, posar. Então elas não estão muito preparadas a ficar muito tempo numa posição. Eu também não estou afim de desenhar o femo do tamanho que é o femo. sim, Eu sim. fico livre também no meu desenho e começo a abrir para outros lugares. Assim. Eu acho que você deve ter vivido isso também. A nossa vida 24 horas nas redes, na internet e tal, ela meio que disparava para questões do corpo também, sabe? É. Ninguém transava. Então acho que a pandemia expandiu também conversas sobre isso, naturismo dentro de casa. Eu conversava não só na época de fazer os desenhos, mas de pessoas querendo fazer fotos, Olha que legal. mandar fotos, manda nudes. Imagina quantos nudes você não recebeu no meio da É, pandemia, gente? isso é uma coisa legal. Assim, não tão legal, tá, gente? Calma. É, como a gente já tem o costume de não ficar de roupa e faz foto de boa, né? A galera que não tem muita experiência ou vivência com budismo, naturismo, elas ficam assim, ó, aqui é o peladão em casa, aqui é o peladão em casa. Aí tem uma hora que o direct do Instagram é uma galera pelada que eu nem pedi, que eu já não sei mais nem administrar. Assim. Então eu recebo assim, uma amiga que fala, ó, hoje eu tô peladona aqui fazendo comida. Eu não sei nem o que responder. Eu fico assim, ah, Ah, legal. que legal, É pô. legal, é Que legal. delícia. Mas imagina isso. Milhões. Bom, Pô,